E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e hoje eu estou de volta para falar sobre Ensaio sobre a Cegueira, escrito por José Saramago. Então, gente, eu já falei um pouco sobre esse livro lá no vídeo de leituras de novembro, mas eu resolvi fazer um vídeo sobre ele, como eu comentei com vocês no Instagram, se vocês acompanham o Instagram do canal, se não, tá aí embaixo na descrição do vídeo. Eu resolvi fazer um vídeo sobre esse livro aqui porque, primeiro, eu amei o livro, e segundo, porque eu consegui comprar a continuação dele, que é Ensaio sobre a Lucidez. E quando eu ler o Ensaio sobre a Lucidez, eu vou fazer um vídeo aqui no canal. Então, eu queria ter o vídeo dos dois livros para quem quiser, quem já acompanha o canal e quiser, pra quem for novo no canal também conseguir ver minhas opiniões nos dois livros. Ensaio sobre a Cegueira é um livro que conta a história de algum lugar do mundo, ele não dá o nome do país, o nome da cidade, nada, em que as pessoas começam a ficar cegas do nada, e não é uma cegueira como a gente geralmente vê por aí, é uma cegueira em que as pessoas veem tudo branco. E aí, no início do livro, a gente vê o primeiro cego, quem a gente acha que é o primeiro cego, a gente vê como é que ele cega, e aí ele chegando em casa contando à esposa que tá cego, não sei o que, eles indo pro médico, e aí esse médico, ele examina o paciente, acha estranho porque não tem nada de errado com ele, não sei o que, e aí ele vai pra casa, ele cega também, e aí ele avisa ao governo, diz que ele atendeu um paciente que tava cego, ele acabou ficando cego, não sei o que, e que ele acha que pode ser contagioso. Então o governo começa a tomar algumas atitudes pra prevenir que isso se alastre, né? Então o que o governo decide fazer é colocar as pessoas que cegaram e as pessoas que tiveram contato com as pessoas cegas em quarentena. E onde é que o governo resolve colocar essas pessoas? Em um manicômio abandonado. E é muito interessante isso do manicômio, é muito específico isso, e realmente é interessante no decorrer da história. E aí vão chegando outras pessoas, o cego vai pra lá, a esposa do cego, que não fica cega, mas finge ficar pra poder ficar com o marido, ela vai com ele pro manicômio, ficam lá em quarentena, e vão chegando cada vez mais pessoas, e a gente vai reparando que as primeiras pessoas que vão chegando são pessoas que ele já teve contato, no caso paciente dele, são os pacientes que estavam no consultório dele quando o primeiro cego foi se consultar, e pessoas que entraram em contato com essas pessoas do consultório também. E aí depois vão chegando pessoas aleatórias, e aí o pessoal que tá na organização dessa quarentena chega e todo dia dá um aviso no alto-falante, e basicamente o que ele fala nesse aviso é: se virem aí, ele não fala com essas palavras, mas ele basicamente fala que, ó, vocês estão numa terra sem lei. Porque eles falam, se houver assassinato, crime de qualquer tipo, nós não vamos entrar pra interferir. Se alguém morrer, vocês é que enterram o corpo. E aí, tantas vezes por dia vai ser colocado comida ali no pátio, vocês pegam e blá blá. Então não é nem como se eles tentassem, sei lá, médicos fossem lá pra vê-los, pra tentar descobrir o que é, pra ver se há uma cura, uma vacina. Não, o medo é tão grande que o governo simplesmente resolve isolar as pessoas e dane-se, porque acha que isso vai adiantar. E ao decorrer do livro a gente vê que não, porque chega cada vez mais gente, e depois na metade do livro, um pouco depois da metade eu acho, tem uma virada, mas enfim, como é uma terra sem lei, lógico que pessoas muito ruins se aproveitam disso, e se aproveitam pra pegar a comida dos outros, pra chantagear os outros. Eles viram como se fosse não, são o crime organizado ali de dentro do manicômio, e aí é que eu quero falar de alguns temas muito interessantes que tem no livro. O primeiro é essa negligência, né, com as pessoas doentes. O segundo é o medo, e como o medo afeta as pessoas de um jeito que nem, sabe, vamos tentar achar uma solução pra esse medo, pra resolver isso, não. E realmente é angustiante, né? Quando a gente que teve a vista a vida inteira perde isso e acaba ficando, sabe? Então realmente é compreensível o medo, mas o medo é tão grande que acaba deixando as pessoas em uma situação de calamidade. E aí esse medo e também a ganância de algumas pessoas, que são os caras que acabam se tornando o crime organizado do manicômio, o medo e a ganância acabam tirando da gente o que faz da gente humano, que no caso é a humanidade da gente, né? É o amor ao próximo, a compaixão, enfim, tudo isso. E é isso que o livro mostra, é como a gente perde tão facilmente o que nos faz humanos. Mas é um livro escrito tão bem, assim, é uma história que tem tanta coisa pra se falar, é uma obra bem feita, é uma obra bem escrita. E aí, outro assunto que ele traz aqui no livro também que eu achei
incrível é como as mulheres acabam sendo as primeiras a sofrer em situações assim. Tem uma parte no livro em que o grupo de homens que roubam a comida dos outros e cobram pela comida pedem que mandem mulheres pra eles, pra que, enfim, eles possam fazer o que quiser com elas, e elas dizem que não vão, não sei o que, e eles falaram, tá, então ninguém vai comer se vocês não vierem. E é aí que há uma discussão de, por que vocês não vão, isso é egoísmo, não sei o que. E aí tem uma fala de uma mulher que eu achei maravilhosa. Ela não começa a dar um discurso, ela simplesmente é bem direta. Ela chega e fala, e se pedissem que os homens fossem, o que é que vocês fariam? E ainda sobre a situação das mulheres, eu achei muito interessante o arco da personagem da esposa do médico. Porque nenhum personagem tem nome, né? Eles são chamados assim, é médico, esposa do médico, e assim vai. O que eu achei muito interessante porque mostra que pode ser qualquer um. Existem tantos médicos por aí que são casados, existem tantas mulheres que usam óculos escuros, existem tantos caras mais velhos que perderam um olho, então isso dá ainda mais a sensação de poderia ser qualquer um. Mas enfim, eu achei interessante essa personagem porque ela começa sendo não necessariamente submissa, mas ela faz de tudo pelo marido, tenta ser compreensiva com todo mundo, mas aí depois tem um determinado evento no livro em que parece que foi a gota d'água pra ela, assim, sabe? Foi como se fosse, quer saber, eu não aguento mais, e é com ela também que a gente tem alguns diálogos bem interessantes, algumas frases que resumem bastante o livro, porque o livro ele tem vários subtemas, mas eu acho que o tema principal é a degradação do ser humano, é como a gente preza tanto a nossa civilidade, mas a gente perde ela tão facilmente. Tem uma hora em que a mulher dos óculos escuros tá conversando com ela e a esposa do médico fala que hoje ela tem a responsabilidade e amanhã ela não sabe se ela vai ter. E a mulher dos óculos escuros pergunta que responsabilidade. E aí ela responde, a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Eu li essa mesma frase no outro vídeo e eu tô lendo aqui de novo porque eu acho que é uma frase que representa muito o livro, porque eu acho que o livro também tem muito a ver com o arco dessa personagem. Tem outra frase dela também que ela diz pro marido dela: se tu pudesse ver o que eu vejo, desejarias estar cego. Uma coisa que eu ia falar que é sobre como o Saramago ele descreve algumas cenas é que a gente tem com essa personagem, a esposa do médico, a gente tem a oportunidade de ver as coisas. A descrição, ele fala como o lugar tá, o quão sujo entende? E quando ele tá falando do ponto de vista de um cego, uma cena em que, sei lá, tem um cego que ele tá tentando ir até o portão do manicômio, ele conta pra gente a cena do jeito que o cego vê, no caso, do jeito que ele não vê. Ele conta pra gente pelos sentidos do tato e do ouvido. Então é muito interessante essa troca, assim, né? É uma cena bem específica. Uma outra coisa sobre esse livro é que a pontuação dele é meio louca. Tem ponto sim, mas são poucos pontos, viu? Tem muita vírgula, isso eu vou te dizer. Mas na verdade o que é realmente diferente aqui são os diálogos, porque ele não faz o né, nananã e tal, ele disse, ela disse. Não, ele simplesmente coloca uma vírgula e aí depois vem uma letra maiúscula e é a fala de alguém começando. Então, no início você... Na verdade, bem de início já dá pra você entender como é que funciona e quando... À medida que você vai lendo, você vai se acostumando. Enfim, gente, é um livro muito pesado. É pesado com um motivo. Ele não coloca cenas que te deixam completamente agoniado e angustiado e com vontade de chorar. Ele não coloca ali por motivo nenhum ou só pra chocar você. Tem um motivo pra ele estar colocando aquilo ali. E é um livro que até hoje eu tô pensando nele e que eu quero muito reler. E eu tô muito curiosa pra ver a continuação dele. Pra ler, no caso, né? A continuação dele. Enfim, eu tenho certeza que eu tô esquecendo de falar alguma coisa dele aqui, porque já faz um tempo que eu li. Com certeza, quando eu reler, eu vou fazer um vídeo aqui da minha releitura e dizer o que é que eu vi
nessa releitura que eu não vi na minha primeira leitura, porque é um livro que eu tenho certeza que vai crescer a cada leitura que eu fizer. E ele me deixou curiosíssimo para ler tudo que Saramago já escreveu. Eu já li 2 livros dele, né? Um que é uma autobiografia e esse daqui. Se eu gostar tanto dos outros livros dele quanto eu gostei desse daqui, é bem provável que ele se torne o meu autor favorito. Eu só não digo isso porque eu ainda não li outras coisas dele, né? Eu não li muitos livros dele. Deixem embaixo o que é que vocês acharam de Ensaio sobre a Cegueira, se vocês já leram, se vocês pretendem ler. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.